Band Entrevista está de volta aqui na TV Band Vale. Hoje o programa recebe o pastor Carlito Paes, que é líder da igreja da cidade, a Igreja Batista da cidade de São José dos Campos. Comigo, o jornalista Elcio Costa. Carlito, dizem que a fé move montanhas ou remove montanhas. No caso específico seu, a fé levou para cima de uma colina em São José dos Campos, um campus hoje que a igreja tem lá, que tem escola, um auditório para 6.500 lugares. Quer dizer, como é que houve essa transformação e como é que você, como líder, conseguiu fazer esse passo importante, né, dentro de uma comunidade que hoje ela é relevante e atuante dentro da cidade? A Igreja Evangélica Brasileira está crescendo. Segundo o último censo brasileiro, que é de 2010, o percentual é de 22% a nível nacional. E é interessante que São José, nesse mesmo censo, também tem o mesmo percentual, 22%. O governo federal acabou de começar a se mexer para um novo censo. Segundo algumas pesquisas feitas paralelas, fala que esse censo deve trazer entre 28% a 30%. Então, de 2010, vamos dizer que esse censo fique pronto para 2020, estamos falando de 10 anos, sair aí de 22% para em torno de 30%. 8% o número de evangélicos no Brasil. Então, essa é uma realidade nacional. A igreja evangélica, o país é um país cristão de formação, mas a igreja evangélica, em geral, todas as denominações e igrejas locais têm crescido. Então, esse é um ponto. Segundo, é que a nossa cidade de São José dos Campos, ela cresce acima da média nacional. Quando eu cheguei em São José em 97, a cidade tinha pouco mais de 400 mil habitantes. Hoje está se falando em 700 mil habitantes. Então, o segundo crescimento é porque também a cidade cresceu. E aí, em terceiro, eu diria, Elcio, que tem vários fatores, não tem uma resposta só. Por exemplo, a igreja ela tem uma comunicação muito clara para hoje. A Bíblia é um livro atemporal. Ela foi escrito em diversos contextos, são 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo, são 66 livros escritos por 40 homens e mulheres num período de mais de 1000 anos. Então, há um contexto que muda, mas a mensagem é atemporal. Você precisa comunicar para os dias de hoje, respondendo às questões e os dilemas de hoje. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre suicídio, que está nessa situação hoje da pós-modernidade virando quase uma pandemia, e é bem maior do que se fala, porque as estatísticas não são confiáveis. Porque esse é um tema considerado tabu ainda. Tabu, porque envolve também a questão das famílias, exposição de pessoas, então os óbitos que acontecem são todos dedicados a suicídio, muitas vezes. Como assim, né? Principalmente entre jovens. Exatamente. Então, essa é uma realidade que a igreja buscou como um valor, comunicar para as pessoas de hoje. Quais as perguntas que estão sendo feitas? Nós não queremos ser jornais de ontem, que vamos responder a perguntas, dar respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Uma outra questão é o ministério focado com crianças. A gente tem um forte ministério que atende mais de 2.000 crianças a cada domingo. Então, os pais hoje estão querendo uma ajuda na educação dos seus filhos. E aí a igreja entra com uma resposta muito importante. Também a juventude. Uma igreja que cresce, ela cresce com jovens. E há muitos ministérios, muitas causas sociais, ministeriais, estudantis, muita coisa artística em que esses jovens são envolvidos. E uma terceira questão que eu atribuo ao crescimento é a questão das células nas casas. A igreja tem as suas reuniões nas celebrações, mas também tem as reuniões nas casas onde há mais pessoalidade. Você chega numa celebração na nossa igreja, por exemplo, aos domingos, pela manhã à noite, você vai ter 2.000, 2.500 pessoas. É bom, por um lado, para a pregação, para a exposição, para o louvor, para a estrutura, mas para a pessoalidade é um pouco ruim. Então, eu acredito que as células também, as pessoas podem fazer perguntas, receber uma oração, uma palavra amiga. A proximidade. Agora... E, claro, a questão logística também, porque você falou do campus. Hoje, quando eu vou a um lugar, eu preciso estacionar o meu carro.
Então, a logística facilitou também o crescimento. Sim, Agora, mais do que isso, hoje a igreja, além de cumprir um papel social, e isso é histórico das igrejas, de ajudar quem não tem comida ou quem não tem casa, se pensa maior, é a igreja que está presente na educação, e lá tem um colégio, a igreja que está presente no social, e lá tem essa condição de teatros e condições, no esporte, ou seja, ela tem que fazer um pouco mais para atender hoje? Acredito que é uma realidade consequente do crescimento, Nicolini, porque no passado, a igreja evangélica no Brasil, oriunda do Rio de Janeiro, a igreja presbiteriana, isso há 150 anos. A igreja batista surgiu em Salvador, que na época era a capital, em 1882, embora que já tinha aqui em Santa Bárbara do Oeste, pela questão da Guerra Civil Americana, um grupo de americanos, daí a cidade americana, não é? Mas um pequeno assentamento, mas nós dizemos que de fato começa em Salvador porque é a primeira igreja batista de língua portuguesa. E aqui a que tinha em 1865 era de língua inglesa, então portanto ela não foi como alvo evangelístico em si, embora que daqui saíram também depois missionários. Então quando a igreja era muito pequena, Nicolino, estamos falando do século XIX, século XX, ela tinha que quase que cuidar da sua subsistência. Igrejas pequenas, que não tinham estruturas, muitas demandas. Só que com o crescimento dessas igrejas, começam também a ter demandas. E aí começam também a ter pedidos e cobranças. Então, por exemplo, o colégio. Você tem educação pública, você tem educação privada, mas também tem a necessidade da educação por valores, por princípios. E aí começa, então, a se ter igrejas e denominações com escolas, como é o caso da Igreja da Cidade, o Colégio Inspire, que está no seu quinto ano em São José dos Campos em funcionamento, e essa é uma realidade de grandes igrejas do Brasil inteiro. Entra da comunicação, de ter rádio, de ter meios de comunicação, TV, o uso da internet hoje, por exemplo, quase todas as igrejas têm suas celebrações, como a Igreja da Cidade, transmitida online para o mundo todo. E as pessoas, então, antigamente, se ela não fosse no culto, ela não tinha a participação. Agora, pelo menos, online ela tem. Agora, essa questão da comunicação, hoje ela é maciça em diversas igrejas, né? A Igreja Católica tem uma grande atuação, a Igreja Batista tem uma grande atuação. Agora, todas elas têm um centro que, na realidade, você falou que o Brasil é um país tradicionalmente cristão, mas a convivência entre essas igrejas que têm leituras diferentes da tradição cristã, ela melhorou ou piorou ao longo do tempo? Olha, eu acredito que as pessoas estão bastante estressadas, Elcio. E a situação que a gente estava falando antes, da questão racial, o racismo é uma realidade, infelizmente, uma coisa altamente nociva à sociedade, mas acontece. A questão do extremismo político, seja para o lado da direita ou da esquerda, tudo isso tem um fundo que é a intolerância e a falta de amor. Então isso respinga também nas religiões. Eu acredito que entre os cristãos, o Brasil, até entre os religiosos, dispara entre os países mais pacíficos do mundo, de convivência entre os grupos religiosos cristãos, seja cristão espírita, cristão católico, cristão evangélico. Mas, naturalmente, quando você tem polarizações, isso pode chegar no meio também das igrejas. Eu acho que vai muito da pessoa. Se você pega um católico muito ativista, muito extremista, e um evangélico muito extremista, muito ativista, que coloca o ponto de vista à frente do relacionamento pessoal, gera atritos, como acontece no futebol, como acontece também nas famílias. Então a gente tem que entender que ser humano é diferente e temos que conviver com as diferenças. Não quer dizer que temos que concordar. A gente vive numa democracia e precisamos continuar prezando pelo direito de ser diferente. Mais uma rápida parada, a gente volta em instantes com Band Entrevista aqui na tela da Band.